Então, na aula de hoje, vamos rever alguns conceitos que são bastante importantes, tá? O primeiro conceito é de grafos. Então, o que é um grafo G? Então, basicamente é um par ordenado, no qual o primeiro elemento desse par ordenado a gente diz que é o conjunto de vértices. Isso aqui é um conjunto finito, tá, gente? Conjunto finito, que a gente chama de conjunto de vértices. E o segundo conjunto, ele é finito também, conjunto finito, que a gente chama de arestas, conjunto de arestas. Como exemplo de grafos, é melhor a gente ver um grafo num desenho, tá? Então, por exemplo, eu vou desenhar aqui uns círculos. Esses círculos eu vou dizer que são os meus vértices, tudo bem? Então, esse círculo aqui é um vértice. Aí, o que são as arestas? São ligações entre os vértices. Por exemplo, essa ligação aqui, aí você tem essa outra ligação aqui. A gente tem duas arestas aí, tá? Então, isso aqui é uma aresta. Ok? Então, posso completar aqui e formar uma estrelinha, por exemplo. Tudo bem? Claro, eu posso ter coisas um pouco mais interessantes, assim, ó. Então, isso aqui também é um grafo. Tá? Então, a gente percebe aqui o seguinte, que se você tem um grupo de objetos e tem algum tipo de relação entre eles, a gente pode modelar num grafo, tudo bem? Por exemplo, um mapa, a gente pode criar mapas a partir de... a gente pode criar grafos a partir de um mapa, tudo bem? Então, se você tem um mapa, por exemplo, você tem uma cidade aqui e outra cidade aqui, tem uma rodovia que liga as duas cidades. Então, assim, você pode pegar várias cidades e construir um mapa, aliás, um grafo em cima de um certo mapa, tudo bem? Então, sei lá, 60 quilômetros aqui. Ok? Uma coisa bem interessante também, em grafos se parece muito com mapas, é o conceito de caminho, tá? Então, se você tem aqui esse vértice aqui e esse vértice aqui, o que é um caminho entre esses dois vértices aí. Por exemplo, você vai caminhar pelas arestas até chegar no outro vértice, né? Então, se você tem esse vértice aqui, quer chegar nesse outro aqui, você tem esse caminho, tudo bem? Tem outros caminhos aqui, né? Você pode ir por cima, pode ir aqui, você pode ir assim, ó. Tudo bem? Então, aqui você tem vários caminhos. Uma coisa que é bem interessante também é o que a gente chama de ciclo, tudo bem? Então, ciclo seria um caminho que vai e volta para o mesmo vértice. Por exemplo, eu vou pegar aqui esse vértice aqui, tudo bem? Então, vou pegar um caminho aqui que vai e volta para ele. Por exemplo, eu tenho esse aqui que vai e volta para ele, tudo bem? Claro, eu tenho outros ciclos aqui no caso, né? Tem esse aqui também, né? Tem só esse triângulozinho aqui, ó. É um ciclo também. Então, de ciclo eu quero que você entenda que é uma coisa desse tipo aqui, ó. Começa a partir de 3 vértices. Pode ter 4 vértices também. Um exemplo do quadrado, né? Pode ter 5 vértices. Então, eu estou desenhando aqui exemplos de ciclo também, que com 6 vértices, como é que ficaria? Ficaria uma coisa desse tipo aqui. Ok? Então, aqui são alguns conceitos básicos de grafos, tudo bem? Que a gente está vendo, tá? Então, outra coisa que é legal aqui nos grafos é que você pode ter um grafo que ele é desconexo, ou seja,
Eu vou desenhar um grafo aqui agora e vou fazer o seguinte. Aqui você tem esse pedaço aqui, ó. E esse pedaço aqui também, ó. Tudo bem? Então, isso aqui forma um grafo. Esse grafo aqui ele é desconexo. Aí, por quê? Porque a gente não tem caminho desse vértice aqui, por exemplo, para esse outro vértice aqui. Aqui não existe um caminho de que você saia desse vértice azul aqui para chegar nesse vértice aqui. Então, esse grafo aqui ele é desconexo. Claro, se você pegar esse pedaço aqui, ele vai ser um grafo conexo. E se você pegar só esse pedaço aqui, ele vai ser um grafo conexo também. Só que se você pega os dois junto, eles não formam um grafo conexo. Tá claro? Por fim, deixa eu só explicar aqui uma última coisa. O grau de um vértice. O que é um grau de um vértice? É a quantidade de arestas que toca esse vértice. Por exemplo, esse vértice aqui, se eu chamar ele de vértice A, o grau dele é 3. Por quê? Porque eu tenho essa aresta, essa e essa, que tocam nele, tudo bem? Então, tenho 1, 2, 3. Nesse caso aqui, eu vou denotar por D de A igual a 3, ou seja, o grau do A ele é igual a 3. Para ficar um pouco mais claro, esse vértice aqui está aqui. Se eu chamar ele de vértice B, então eu posso dizer que o D de B é igual a 1, porque só tem uma aresta tocando nele aqui. Tudo bem? Um grafo muito importante para a computação é o grafo que é uma árvore, tudo bem? Então, o que é um grafo que é uma árvore? Basicamente, é um grafo, tudo bem? Posso dizer que esse grafo é G. G, aí eu coloco tem o conjunto de vértice V e o conjunto de arestas E. Tudo bem? Ele tem que ser conexo. Tudo bem? O que é ser conexo é você sempre ter um caminho entre qualquer par de vértices, tudo bem? Não pode ser uma coisa desse tipo aqui, tá? Ó. Tipo, aqui você vê que entre esses dois vértices aqui que estão em azul, você não tem um caminho entre eles. Tudo bem? Então, uma árvore tem que ser conexa, ou seja, qualquer par de vértices que você pega, você tem a certeza de que tem um caminho entre esses dois vértices. Então, ele tem que ser conexo e acíclico, ou seja, ele não pode possuir ciclo, tudo bem? Então, é conexo que não possui ciclo. Lembrando que um ciclo são grafos desse tipo aqui, tá? Então, se você vai e volta para o mesmo vértice através de um caminho, né? A gente tem ciclo também. Ok. Outra coisa interessante aqui nas árvores é que tem uma seguinte propriedade, né? Eu vou colocar aqui uma árvore para você ver que essa propriedade é bem interessante. Então, suponha que você tem essa árvore aqui. Mais à frente a gente vai definir certinho, tá? Essa árvore aqui, ela é binária, tá? Você pode ter uma árvore que é simplesmente um caminho, né? Tudo bem? Ou então, um grafo que a gente diz que é o grafo estrela, que é esse grafo aqui. Tudo bem? Então, o que é que a gente pode perceber daqui? Em cada um desses grafos aqui, ou seja, em cada uma dessas árvores aqui. Se você se a gente contar a quantidade de vértices e de arestas, a gente vai observar uma coisa, tá? Então, suponha que n é a quantidade de vértices. Então, vamos contar aqui. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tudo bem? Então aqui você tem o 10. Se você for contar a quantidade de arestas, eu vou chamar de M, tá? Essa quantidade. Então vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então aqui você tem 9. Vamos fazer a mesma coisa para os outros grafos aqui, tá? Então aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então aqui eu tenho N igual a 8. M vai ser igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então M dá igual a 7. Então, para esse grafo aqui agora, para essa árvore aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Então N igual a 5. M vai ser igual a 1, 2, 3, 4. Então você tem 4. Será que isso funciona para toda a árvore? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então eu tenho N igual a 7. E 1, 2, 3, 4, 5, 6 arestas. Então aqui você percebe que você tem o seguinte, aqui você tem 9, 10, 7, 8, 5, 4, 6, 7. Será que isso aqui sempre é verdade? Ou seja, que a quantidade de vértices é igual à quantidade de arestas mais 1? Ou então o contrário, né? Que a quantidade de arestas é igual à quantidade de vértice menos 1. Tudo bem? Será que isso sempre é verdade? Então, vou deixar você pensando aí um pouquinho, tá? Então, antes de continuar nessa observação, eu vou definir mais uma coisa que são as folhas. Tudo bem? Numa árvore, a gente tem esses caras aqui, ó, que tem grau 1. Bem, ó, aqui tem grau 1. Então, esses caras aqui é o que a gente chama de folha, tudo bem? Então, o que é uma folha é um vértice que tem grau até 1. Tudo bem? Se a gente observar aqui, a gente percebe que cada um desses grafos aqui, a gente tem folha, não? Então, aqui, esse grafo aqui tem essas folhas, esse aqui tem essas duas aqui, esse aqui já tem esses camaradas aqui, né? Então é o seguinte, será que eu posso afirmar que toda árvore tem uma folha? O que é que você acha? Será que isso é verdade ou não é verdade? Será que tem um grafo que não tem folha? Assim, se não tiver folha é porque todos os versos têm grau pelo menos 2, né? Lembrando que folha tem grau até 1, ou seja, pode ter grau 0 e grau 1, tá? Uma folha. Então eu vou colocar aqui um teorema para a gente responder agora, tá? Então, esse teorema, ou lema, né? Eu vou colocar aqui lema. Ele vai dizer o seguinte, ó. Se G V é árvore, então eu posso dizer que G possui um nó folha, um vértice folha, tudo bem? G possui uma folha. Tudo bem? Professor, como é que você prova isso daqui? Vamos ver aqui. Primeiro eu vou dar a ideia, tá? Aliás, eu vou dar a ideia aqui para vocês e a escrita fica como exercício, né? Então, a ideia é para você mostrar aqui. Então, primeira coisa é o seguinte, a gente vai tentar mostrar por contradição, tá? Então, o que seria a contradição? Você vai pegar essa afirmação aqui e vai dizer que ela é verdadeira e que essa afirmação aqui ela é falsa. Tudo bem? Então, o que quer dizer isso aí? Então, suponha, né? Suponha que
G, VE, é árvore. E o que é a afirmação negativa disso aqui? Não possui folhas. Então, a afirmação negativa disso é dizer que todos os graus dos vértices que você tem, a gente tem que eles são pelo menos 2. Tudo bem? Então, a gente tem que D de V é pelo menos 2. Isso aqui para todo V pertencente ao conjunto de vértices. Tudo bem? Então, a gente tem que o grafo é uma árvore e a gente tem que o grau de cada vértice é pelo menos 2. Tá? Então, a gente tem que chegar a uma contradição. Há uma contradição aqui. No caso, eu tenho que concluir que, na verdade, o G não é uma árvore, ou então que existe um vértice lá que ele tem grau até 1. Claro? Então, vamos ver aqui. É o seguinte, pega o maior caminho dessa árvore. Então, ele está falando que é uma árvore, então eu vou pegar o maior caminho possível, tá? Então, vamos dizer que é um caminho que vai de um certo vértice até outro vértice assim, tá? Então, esse aqui é o caminho maior que você pode ter nessa árvore, tá? Se eu chamar aqui ó, de V1, esse aqui eu posso chamar de V2, esse aqui de V3, e aí vai. Tudo bem? Então, você tem que o maior caminho é entre esse V1 e esse, eu vou dizer que é o VK aqui, tá? É o maior caminho que tem lá, não tem outro maior que ele. Tudo bem? Agora, preste atenção no seguinte, como todos os graus que eu vou ter lá dos vértices, eles são pelo menos 2, aí você concorda comigo o seguinte, que V1 ele vai ter grau pelo menos 2. Aqui eu sei que ele está com grau 1, né, por causa dessa aresta aqui. Mas como ele tem grau pelo menos 2, então tem outra aresta saindo dele. Tudo bem? Então, essa outra aresta, ela vai para onde? Será que ela pode ir para um vértice que não está aqui nesse caminho grande? Não, né, gente? Por quê? Porque esse caminho aqui, ele é o maior que tem lá nessa árvore. E se esse vértice aqui não tá, então eu consegui um caminho maior do que ele. Então, como eu sei que ele é o maior caminho possível, então eu sei que essa aresta ela não vai para um vértice diferente desses caras que estão aqui. Tudo bem? Então, ela vai ser ligada com um que está aqui, por exemplo, esse cara aqui. Só que isso pode acontecer também. O que é que você acha? O que você acha que esses caras aqui são? Isso aqui é um ciclo, né? Só que se esse grafo aqui ele contém um ciclo, ele tem um ciclo, então ele não é uma árvore. Então, aqui eu tenho uma contradição. Eu tenho que esse grafo ele vai ter um ciclo e logo não pode ser uma árvore. Então, contradiz que eu falei lá no começo de que ele é uma árvore. Bem, então, isso é um absurdo. Como isso é um absurdo, então a implicação vai seguir como verdadeira. Tá? Agora a gente vai voltar para aquela nossa outra observação que a gente tinha feito no começo, tá? Que a quantidade de arestas é igual à quantidade de vértices menos 1.